A sonda Voyager 1 muda de direção sozinha, sem nenhum comando aqui da Terra. Quando ela mudou de direção sozinha, ela conseguiu captar uma frequência inexplicável do espaço. Um ruído com padrões matemáticos que não sabemos explicar, que parecia ser rítmico, por um meio de comunicação que não é utilizado pelos meios de comunicação humana. Foi isso que eu vi em um vídeo de um canal de curiosidades lá no YouTube, bem grande, de mais de 20 milhões de inscritos. Eu achei interessante fazer esse vídeo para vocês para explicar o que realmente aconteceu com a sonda Voyager. Como se trata de um canal grande, que com certeza você deve pensar que tem uma equipe gigantesca para trabalhar com as fontes, sobre a veracidade dos fatos, você pode sair do vídeo entendendo que isso realmente aconteceu, que a sonda Voyager fez um possível contato extraterrestre. Segundo o vídeo, fala que em 6 de novembro de 2024, a sonda Voyager 1 muda sozinha sua rota, como se ela apontasse para uma outra direção. Direção essa que é inexplorada, não tinha aparentemente nada. Alguns cientistas, segundo o vídeo, diz que esse evento foi como se fosse um evento de volição, é como se a própria sonda tomasse a sua própria decisão, sabe? Só que o que acontece é que quando a sonda Voyager 1 foi lançada, não existia nem mesmo Wi-Fi, nem mesmo meus pais eram nascidos. Ela foi lançada em 77, então dá para se saber que ela não tinha nenhum sistema de inteligência artificial que ela pudesse fazer um comportamento assim. E quando ela muda de direção e aponta seus sensores para esse outro lado, que aparentemente não tinha nada, ela capta uma frequência. Quem não sabe, aqui na Terra só tem uma única antena que é capaz de se comunicar com a sonda Voyager 1, que é a Deep Space Station. Essa frequência parecia ser um ruído, e o mais perturbador, segundo eles, é que o ruído foi analisado por 3 sistemas da Deep Space, e esse ruído apresentava um padrão específico de repetição e precisões matemáticas, como se fosse algo inteligente. Segundo eles, o ruído não se tratava de nenhum defeito da sonda Voyager 1. No vídeo também fala que um pesquisador de Stanford descreve o som como se fosse uma assinatura rítmica, que parecia que algo no espaço ou o próprio espaço estava nos contando algo, em códigos. E que esse ruído que foi captado pela sonda Voyager 1 não foi captado pelos meios convencionais de comunicação humana. E segundo eles também contam no vídeo que dias depois desse ocorrido, a sonda Voyager 1 apontou novamente sozinha para a mesma direção que esse sinal foi captado. É como se a própria sonda tivesse um interesse de saber o que ela tinha captado, basicamente. E o mais bizarro é que a sonda captou novamente um padrão que parecia estar replicando o comportamento da sonda, como se fosse uma espécie de pulso. Eles falaram também que a comunidade científica começou a sugerir várias hipóteses, como se algo ou alguém tivesse visto a sonda Voyager 1 no espaço e replicou o mesmo comportamento para dizer a seguinte frase: eu também estou aqui. Segundo eles também contam no vídeo que a comunidade científica validou esse ruído captado pela sonda Voyager 1 no ano passado, no final do ano passado, como não aleatório. Bom, meus amigos, agora vamos destrinchar essas informações. Para quem não sabe, a sonda Voyager 1 é o objeto mais distante já feito pelo homem. Como eu falei para vocês no início, ela foi lançada lá em 77. Ela não tem de fato as mesmas tecnologias que temos hoje em dia, nenhum sistema de inteligência artificial, nem mesmo computadores avançados. E quando chegou no final de 2023, a sonda Voyager 1 começou a apresentar uma série de problemas de software, devido ao desgaste do tempo, sabe? Como o tempo vai passando, os computadores vão ficando desgastados, vão ficando cada vez mais velhos, é normal que a sonda apresente defeitos. E o que aconteceu é que durante 6 meses, devido a um problema no chip de software, a sonda de fato começou a mandar dados matemáticos repetitivos, que era de fato o problema do chip. Então a NASA já tinha ciência que de fato era esse problema. Mas não, meus amigos, a nave não mudou de direção, ela continuou seguindo seu caminho normalmente, não tem nada, nenhuma fonte que fale que ela realmente mudou de direção. E esses dados que ela estava mandando matemáticos eram análise do sistema, porém repetitivos, devido ao problema do chip. Quando chegou basicamente lá no dia 6 de outubro de 2024, a sonda realmente parou de mandar sinais para a Terra, mandar estudos científicos. E quando chegou em novembro, mais em específico em 6 de novembro de 2024, a sonda Voyager 1 retornou com tudo. Porém, ela retornou utilizando um computador que estava parado desde 1980. Só que assim, depois de algumas cutucadas da NASA, a sonda Voyager 1 começou a trabalhar normalmente e está até hoje mandando dados. Só que assim, a sonda Voyager 1 vai parar de mandar sinais porque a única antena que é capaz de se comunicar com ela vai passar por algum sistema de atualização para aprimorar de fato a sua tecnologia, para ter os dados mais precisos da Voyager, certo? Então, estima-se que ela vai ficar sem contato com a Voyager até o ano que vem, até
fevereiro do ano que vem, basicamente. E não, meus amigos, sobre as outras informações que foi falado no vídeo, eu não achei nada que falasse sobre isso. No vídeo também eles falam que o silêncio da NASA é muito escurecedor. E na verdade, meus amigos, não tem nenhuma fonte falando sobre isso. E sim, a sonda Voyager 1 também já captou um ruído no espaço, mas isso foi em 2021. O ruído foi de partículas e nuvens de hidrogênio que tem no espaço interestelar, que é onde ela está atualmente. Mas enfim, amigos, eu não achei nenhuma fonte que validasse o que eles falaram de fato, da forma que eles falaram. E lembrando que isso aqui não é nenhum hate pra eles. É uma conta incrível, eu gosto muito da conta, tá? Mas eu acho interessante a gente trabalhar com a veracidade dos fatos, sabe? Não é justo eu vir cá, vocês que me acompanham ou assistir eles, enfim, fazer um vídeo assim pra dar a entender uma coisa que na verdade aconteceu uma coisa totalmente diferente. Mas enfim, meus amigos, vocês acham que isso pode ser verdade? Ou de fato, enfim, o que vocês acham?